Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na tua presença, Senhor, é onde a gente deseja estar. Senhor Jesus, faça a tua vontade no nosso meio. A tua vontade no nosso meio. Realiza a tua obra em nós, através de nós. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus colocou uma palavra no meu coração para falar com vocês sobre a missão do Messias. Messias, na verdade, é o hebraico. Gente, essa luz aqui é tão forte. O Messias chegou. O Messias no hebraico, na verdade, é aquele que é ungido. E no grego é Cristo, é Christos. A gente tem essa porque as pessoas falam, por que Messias, por que Cristo? Está aí a explicação para vocês. Se cair na prova, vocês tiram 10. A missão do Messias. Por que missão é importante? Falar de missão é importante. Porque não é somente para nós que somos cristãos que a gente tem uma missão nessa terra. Vamos fazer viagem missionária, tá? A gente faz tudo isso. Mas para empresas no mundo secular, é muito importante para essas empresas que seja, qualquer uma, ter uma missão, porque elas vão trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, para que elas continuem fazendo aquilo ali que é o objetivo delas. Eu tenho algumas empresas que eu pesquisei. Eu vou falar com vocês quais são assim, os objetivos, a missão que essas empresas têm. Todo mundo conhece o Amazon, né? Comprei o cortador de unha outro dia lá. Então, olha o objetivo do Amazon, é criar uma plataforma onde qualquer pessoa possa comprar o que ela deseja. Está conseguindo fazer essa missão? Acho que sim, né? Olha só, o Google, bem ambiciosa essa, organizar as informações contidas em todo o mundo e torná-las acessíveis para todos. Vai lá, todo mundo vai lá, digita no Google. Quem nunca usou? Disney, está aqui, nosso quintal, a Disney. Qual a missão da Disney? Pegar o seu dinheiro. Não, mentira. A missão da Disney é ser o criador ou a criadora, fornecedora, líder de entretenimento e informação. E agora a Universal, né, gente? Disney tem que falar da Universal, competidor aí, ó. A Universal. Criar experiências de entretenimento que não podem ser igualadas. Olha isso, eu fiquei chocado quando eu li isso. Em nenhum outro lugar no mundo. Uau, é uma missão bem ambiciosa. Agora Starbucks, aí todo mundo culpado foi no Starbucks hoje de manhã, fica lá. Ó. Olha a missão do Starbucks aqui, ó. Ser o melhor produtor e fornecedor do melhor café. Eu não sou muito fã de Starbucks, mas eu sei que o Starbucks está atingindo a missão deles, porque eu sei que todo mundo aqui vai lá, todo mundo vai Starbucks o tempo todo postando. A minha irmã posta coisa o tempo todo, desculpa, Raquel, falei mesmo. Pessoal, essa é a missão dessas empresas. Essa é a missão dessas empresas. E tendo essa missão, vai dando assim um sentido, um propósito na vida. E a mesma coisa para a gente. Mas nós, sendo cristãos, é importante a gente lembrar o tempo todo qual é a nossa missão. É muito diferente. Minha irmã está olhando para mim, daqui a pouco ela vai falar comigo no final do culto, eu tenho certeza. Desculpa, te amo, beijo. Qual é a nossa missão como cristãos? A gente pode ler lá em Isaías 61, vou contar para vocês, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías recebeu essas palavras de Deus. E essa palavra é um dos relatos mais antigos que falam sobre qual é a missão do Messias. A gente vai ler lá junto, lá em Isaías 61, começando no versículo 1, versículo 1, 2 e 3. E diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres de espírito, é isso, ok? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão daqueles que estão presos. Versículo 2, a proclamar o dia aceitável do Senhor. Esse dia aceitável significa o dia que Deus escolheu para retribuir, ok? Os seres humanos pelas suas obras. E o dia da retribuição do nosso Deus. Algumas traduções está dia da vingança. Lendo esse versículo, eu lembro que a gente na escola dominical, quando crescendo, ficava com medo. Deus vai vingar tudo que eu estou fazendo de errado, Deus vai vingar de mim. Mas não é, são traduções que vão se perdendo. Não é dia de vingança. É um dia que o Senhor escolheu, está marcado na agenda dele, no calendário dele. Eu vou julgar tanto os vivos quanto os mortos. É o dia para aqueles que creram nele, será um dia glorioso, um dia de retribuição, de pagamento por aquilo que você fez, aquilo que você abriu mão para servir
a ele, tá certo? Fica ligado nessa palavra. E diz também, versículo 3, a ordenar acerca dos que choram em Orlando, ou no Brasil, em Sião, que se lhes dê uma grinalda. Essa grinalda seria uma coisa de honra na cabeça, talvez uma coroa, ok? Ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados árvores de justiça, plantação. Essa palavra no hebraico significa vinha, um jardim, um local cuidado pelo Senhor, do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você viu alguma coisa ruim nessa missão aí? Você viu alguma coisa assim opressora nessa missão? Não. Nós precisamos aprender a verdade sobre Jesus Cristo. Olha, depois de 700 anos, né, que essa palavra foi dada, está Jesus lá em Nazaré. E aí ele vai em uma sinagoga, ok? Ele é convidado, ele vai nessa sinagoga, como era de costume. E aí, naquele dia, ele foi convidado a ler. Isso você pode ler lá em Lucas. Ele foi convidado a ler a Escritura. Entregaram para ele aberta. Não era uma Bíblia, não. Era um scroll em inglês, é tipo um pergaminho. Abriram na frente dele, em Isaías 61. O que Jesus faz? Ele lê na frente de todos. Ele repete, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o dia aceitável do Senhor. E fechando, o livro, ou fechando o pergaminho, Jesus disse assim, ele devolve ao assistente, porque geralmente lá em sinagogas, a escritura fica atrás das pessoas dentro de um closet, e eles abrem, tiram, colocam, depois colocam de volta, ok? Ele entregou de volta o pergaminho e foi antes de assentar, ele assentou e ele pegou e começou a dizer para as pessoas, hoje, isso que eu acabei de ler, da escritura sagrada, se cumpre aos seus ouvidos. Ao ouvir as minhas palavras, vocês estão ouvindo que essa profecia está se cumprindo sobre mim. Sabe o que Jesus está dizendo ali, em termos mais modernos, ou talvez em português? Eu cheguei, sou eu, a sua alma precisa de mim e eu estou aqui, eu vim para te socorrer. É isso que Jesus está dizendo. As pessoas começam a se maravilhar ali e dizer, que palavras lindas, maravilhosas, como ele tem essa autoridade. Aí você acha que as pessoas vão começar a aclamar ele, só que ao invés de aplauso, ao invés de aceitação, de louvor, as pessoas o rejeitam. Sabe o que eles fazem? Eles pegam Jesus, arrastam ele para fora de Nazaré, e no alto de uma montanha, Nazaré é uma cidade mais alta, então levam eles até no alto desse monte. Eu tive a oportunidade de estar ali, e dali eles queriam atirar ele penhasco abaixo. Só que de alguma maneira a Escritura fala que ele saiu, ele escapou. E dali ele foi para Galileia, a região da Galileia no norte. Olha, são 3 dias de caminhada, tá? 3 dias de caminhada, no meio de montes, vales. Pior do que isso, só dirigir na I-4 depois do trabalho. Falei. Ele sai para esse lugar, e ali, chegando na Galileia, começa uma série de milagres. Ele começa a fazer uma série de milagres, de curas, de libertação. E a família, olha que interessante, se você lá em Marcos 3, 21, tinha tantas pessoas que começaram a se juntar ali para ouvir o que ele estava falando e também vendo o que ele estava fazendo, que a família de Jesus olha para ele e fala assim, ele está fora de si, está louco. Quantos aqui já não ouviram de familiares, você está doido com essas coisas de Jesus, essas coisas de Espírito Santo, que você não vê, né? A gente fica até para baixo, a gente acaba acreditando que a pessoa está falando, mas olha, a família de Jesus falou isso dele. Mas depois eles começaram a segui-lo, tá bom? Olha o que diz lá em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 ao 25. E percorria... Desculpa, vocês vão abrir. Mateus 4, 23 ao 25. Tem na tela também. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, não somente coisas físicas, ok? Aflições podem ser mentais, físicas, emocionais. Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Imagina as pessoas se reunindo, ajuntando ali diante de Jesus.
e o tanto de coisa que ele fazia. De maneira que o seguiam grandes multidões, versículo 25, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judéia e além do Jordão. Uma das partes que mais me tocam sobre os milagres de Jesus está escrito lá em Lucas 4, 38 ao 41. É quando ele cura a sogra de Pedro. Ele diz assim: levantando-se Jesus, saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão, e estando a sogra de Pedro, de Simão, enferma com muita febre. Algumas pessoas acham que é até mesmo aquela migraine, enxaqueca, uma enxaqueca bem severa. Deixa Deus te libertar nessa manhã. E rogaram-lhe por ela. E olha o que Jesus fez, versículo 39. Inclinando-se a ela, chegando próximo a ela, ele a repreendeu a febre e esta o deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Olha isso no versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, conheciam enfermos de várias doenças, os traziam até a ele, e ele colocava, impunha as mãos, tocava sobre cada um deles e os curava. Jesus tocava as pessoas. Eu creio que o Senhor vai te tocar nessa manhã. O Senhor já está te tocando nessa manhã, porque Ele está vendo as suas necessidades, as suas aflições, a sua opressão, e o Senhor não é indiferente ao seu clamor por socorro. Eu creio nisso, eu creio. Qual é? Começa a pensar qual é a sua dificuldade. Porque o que aconteceu lá, o nosso Deus é poderoso para fazer milagres hoje. Eu creio, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu creio. Mas não tem como a gente ignorar esses milagres. Muitas pessoas, já ouvi, eu morei um tempo na Europa, as pessoas lá, uma vez na Holanda em conversa, as pessoas falaram comigo assim, eu estava contando um testemunho de um milagre de uma viagem missionária e as pessoas falaram, na Holanda a gente não crê muito nisso não. Aí eu falei, mas por quê? A gente tem um sistema de saúde que é muito bom, a gente tem essa foi mineiro que eu falei agora, né? A gente tem um sistema de saúde muito bom, muito eficiente, nós temos medicamentos, não precisamos desses milagres. Na época que eu olhei, eu falei assim, que burro, igual no Chaves, que burro, dá 0 para ele. Não sabe o poder de Deus e não sabe o que está falando, deixa o diabo, continua ouvindo esse tipo de coisa e você vai se deixar ser enganado pelo diabo. Porque o que Jesus falou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele operou milagres antes, Ele está operando milagres hoje e vai operar amanhã. Ele está agindo no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. Olha, Ele fala, se às vezes as pessoas não estão percebendo o que Jesus está falando, entendendo as palavras dEle, presta atenção no milagre, porque Ele fala na obra, João 10, 38. Se eu as faço, Ele está se referindo às obras, às coisas, os milagres que Ele estava operando. E vocês não estão crendo no que eu estou falando, nas minhas palavras, não estão crendo em mim, creiam nas obras. Tudo que Jesus fala é importante. Até uma vírgula, se Ele falar vírgula, que seja, é importante. Ele fala, creiam nas obras. É como se Ele estivesse falando assim, olha, então tá, fica na minha frente, tampa os seus ouvidos, não ouça o que Ele está falando, mas com seus olhos você está vendo ao seu redor o Espírito mover, fazer milagres e curas. E quem não está vendo ainda, vai ter os olhos abertos hoje, porque o Senhor quer te mostrar grandes coisas, não só na sua área, no corpo físico, no seu trabalho, na sua promoção, na sua capacitação. Aprender inglês, tem muitos que querem aprender inglês aqui. Deixa eu contar um testemunho bem rápido. Está aqui na minha frente a Cibele. Estou falando diante de Deus. Um ano atrás, nós tivemos a oportunidade de começar um trabalho magnífico com crianças de 12 a 14 anos. E eu orando por voluntários, tinha eu. Mentira, o Espírito Santo estava ali. Mas eu estava orando por pessoas. E veio a Cibele, veio o Ed, veio a Mabel. Uma do Brasil, uma de Cuba, uma da República Dominicana. Com 73 crianças o Senhor levou naquela noite. Tudo americano, todo mundo inglês. Tinha outros de outras nacionalidades também. E aí a Cibele, eu lembro, falando específico de você, ela falou, seguiu, não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu lembro que eu falei assim, gente, eu não sei se eu falei aquilo, se era meu ou do Espírito Santo, mas eu creio que é do Espírito. Eu falei, olha, se Deus te trouxe aqui é porque Ele confia em você, Ele está te chamando para esse trabalho. Essa semana passada, eu convidei os líderes a contar testemunhos, deles, da vida deles, de como Jesus tem agido.
E a Cibele falou por quase 5 minutos, em inglês. Cibele, Deus tem muito para fazer através de você. Através de você, quem quer aprender inglês? Quem quer aprender inglês? Amém. Receba, Cibele, põe a mão sobre ele ali, ó. É um dos milagres, uma das várias coisas que Deus tem feito. Se você não está prestando atenção nas palavras de Jesus, presta atenção no que Ele está fazendo, nos milagres. Ó, eu falo que a galera jovem, ó, sai do Netflix, talvez o adulto aí também, ó, sai do Netflix, galera. A não sei se vocês estejam assistindo o filme de Paulo lá, o documentário da Bíblia, mas olha o que Deus está fazendo na vida do seu esposo. Às vezes ele chega sedento em casa e quer te contar alguma coisa e você totalmente ligada no Netflix lá. Desculpa, a palavra é dura, mas vale para as esposas também. Para o esposo, desculpa. A esposa está lá querendo contar as coisas que Deus tem feito, uma palavra que ela ouviu de Deus. O jovem aí, ó, às vezes seu pai, sua mãe precisam da sua oração. E põe a mão sobre a cabeça da sua mãe. Ora se ela estiver com febre, não sei. O Senhor quer te usar de alguma maneira ou de outra. É mentira do diabo a gente acreditar que a gente não precisa dos milagres. Olha o que Jesus fala lá em João 14, 12. Em verdade vos digo. Se a gente fica empolgado com os milagres, olha o que Jesus está falando. Aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço. Amém? O diabo fala, não, mas você não vai fazer, não. Você fez isso, você fez aquilo outro. Jesus não está falando de status. O único status que ele está, a única condição que ele está se impondo aqui, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. E eu vou falar uma coisa, olha só, em Isaías 46. Não, desculpa, terminar o versículo. Aquele que crê em mim, esse fará estas obras que eu faço. Maravilha, ótimo que ele tem feito. Olha que lindo o amor do Senhor. E farão obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Ele confiou. Ali, olha a transição. Qualquer um que crê nele, não tem a ver com o status que você tem, não tem a ver com o seu trabalho, sua aparência física, sua conta bancária. É você, não, nem mesmo a sua idade. Viu, Melissa? Deus tem algo para fazer através de você, em você. Não é a idade, ok? Estar com Ele, olha, Jesus escolheu os discípulos para estar com Ele, aprender com Ele, serem instruídos por Ele, ter o seu caráter moldado por Ele, pela vida dEle. Olha lá em Atos 10, 38, 43, olha o que os discípulos começaram a falar de Jesus. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava nele. Algumas traduções dizem que Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual o mataram, pendurando-o numa cruz. Versículo 40. A este Deus, ao terceiro dia, lhes concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às suas testemunhas, escolhidas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressurgiu, ou ressuscitou, dentre os mortos. E este mesmo Jesus nos mandou pregar ao povo, testificar que Ele é o que foi escolhido por Deus para julgar os vivos e os mortos. Versículo 43. A Ele todos os profetas, até mesmo Isaías, dão testemunho de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados através de seu nome. Olha, eu quero falar uma coisa. Jesus, essa missão dele, ele começou ali, ele não ficou só para ele começou a ensinar, a treinar os discípulos. Tem um versículo que eu estava estudando, olha isso aqui, em Marcos 3, 14, 15, fala assim, algumas traduções falam, então designou 12 para estar com ele. Mas sabe essa palavra designar aqui, na verdade, no grego? O que está dizendo é que ele trabalhou na vida dessas pessoas. Ele preparou, ele moldou, ele formou, ele capacitou, equipou. Que palavra você quer usar? Ele capacitou. Sabe, para eles estarem ali com ele. Primeiro estar com Jesus. E depois a gente vai ver as manifestações. Primeiro temos que ser instruídos por ele. Se muitas pessoas seguiam a Jesus, as multidões se reuniam ali nele, em volta dele,
aí ele multiplica a missão dele em 12. Imagine se eram 12 multidões. E começou, e dali não parou, e não vai parar só ali. Muitas pessoas acham que na história, acham que foi só naquele momento ali. Só naquele momento. Mas o Senhor está fazendo coisas nos dias de hoje. Basta a gente prestar atenção. É igual eu falei, não somente nas palavras, mas vejam o que está acontecendo ao seu redor. A igreja moderna, tem uma coisa que eu tenho observado, e eu creio que todos vocês também têm visto isso. É uma igreja que parece que não deseja tomar essa posição. As pessoas ficam, talvez como a família de Jesus, está vendo um milagre, está vendo o reteté, vocês lembram, né? Está vendo algo acontecer, a pessoa, eles são loucos. Não deixa essa mentira do diabo cair na sua mente, não. O trabalho que Jesus fez, a mensagem que Ele tem para nós, transcende o nosso mundo carnal. E por isso a gente vai ver, sim, essas manifestações. Não precisamos temer, mas precisamos crer. Eu vejo a igreja moderna de uma certa maneira apática, sabe? Negligenciando necessidades debaixo dos nossos narizes. Não temos visto os milagres, talvez de maneira que acabamos de ler aqui agora. Não é? Quem levanta a mão? Não temos visto. Mas olha, eu escrevi aqui, olha, quem sabe a gente não tem visto isso porque temos orado por coisas pequenas e insignificantes. Quem sabe tem tido uma onda de mentiras que tem realmente abafado essa verdade. Mas não vai ficar por muito tempo, porque Deus se levanta do trono e decide mover para que a fé do povo seja repousada não em palavras de eloquência, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Quem deseja receber isso nessa manhã? Quem deseja receber isso? Sabe, eu fui em uma conferência, e nessa conferência eu saí com uma verdade assim, e para mim foi forte, eu tenho orado a respeito disso. Em algum momento na história, a igreja abandonou o trabalho do Messias, o trabalho dos discípulos, e sabe o que a gente fez? A gente adotou uma versão do cristianismo que é confortável. Deus, muito obrigado pelo este alimento, amém. Oh Deus, que eu venha passar na prova de matemática. Gente, igreja, será que a gente não tem visto esses grandes milagres, essas coisas grandiosas, porque temos orado por coisas pequenas demais? Passei na prova, legal, bom, continua, é seu trabalho, tem que fazer, viu, Luna? Desculpa, eu estou vendo aqui. Então, uma fé que ela é morna, ela não vai causar impacto nenhum, a gente não vai conquistar nada insignificante. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu tive em Israel, já tive várias vezes ali, eu entro dentro do templo, é bom a gente parecer com muçulmano de vez em quando, que a gente engana alguns. E eu entrei ali e eu tive no local mais sagrado para eles, chama Al-Aqsa. 5.000 homens ali dentro, eu consegui entrar de alguma maneira, e ali depois que eles enchem o templo, lá fora na região, eles ficam ajoelhados e depois as mulheres, quando os homens completam todas as fileiras deles, as mulheres vão se ajoelhar e orar perto da Doma da Rocha. E eu gravei um momento, um risco muito grande que eu tive ali, mas eu acho que Deus me deu a oportunidade de ter aquela experiência para mostrar para muitos como pessoas têm sido devotos do inimigo, cegos. E a devoção deles ali, vocês vão ver no vídeo, a devoção deles ali me faz ver, gente, o que eu estou fazendo com a minha fé cristã preciosa? Dá uma olhada no telão. Que eles estão dizendo ali, Allah é o Deus grande, mas eu vi ali, eu quero mostrar o segundo vídeo, porque depois desse momento de devoção, eu tive também uma experiência bacana, dá uma olhada para você ver. Tem uma mulher que está pedindo esmola, tem metade do pé com visão
dificultada, logo depois daquele momento de oração. Eu não fiquei só gravando, tá? Aquilo ali eu tive um momento, eu fui até ela, falei algumas palavras com ela, mas quando eu fui lá, vi que um monte de gente ali, aí eu entendi porque Jesus tinha que sair, escapar. Mas eu tive um momento ali significante naquele local com essa mulher. E a pergunta que eu quero fazer é: onde estão as obras? Onde estão os milagres? Vamos deixar de orar por coisas pequenas. A gente já viu aqui hoje, mais uma vez, que as obras são grandes. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. E durante esse momento, eu preparei algumas fotos de Israel. Essas fotos vão mostrar estágios ou lugares onde o Senhor Jesus nasceu, foi batizado, chamou os discípulos. São vários locais. E eu quero que vocês, ao receberem os elementos, comecem a focar. Lembra, volta o seu pensamento, que o Espírito de Deus ensina a gente as coisas, todas as coisas sobre Jesus. Ele traz a memória. E lembra do momento da sua salvação. E se tiver alguém aqui que não tem o conhecimento de Jesus, que esse Jesus que salva, que opera milagres, você não precisa, na verdade, crer para receber milagre. Você precisa crer para ser salvo. Mas Jesus saiu operando milagres e maravilhas. Olha, Pedro não seguiu Jesus antes de ter visto a sogra dele ter sido curada. Então, quem está precisando de cura hoje? Quem está precisando de algum socorro do Senhor? Talvez não você, mas a gente leu. As pessoas traziam outras pessoas. Amém, irmãos? Estou vendo sua mão levantada. Você está precisando do Senhor. O Espírito Santo, nós vamos estar aqui depois também da Santa Ceia, nós vamos orar, vem à frente. Quem levanta a mão, quem realmente precisa de receber o toque de Jesus nessa manhã? Levanta a mão. Eu acho que todos, eu preciso, levanta as duas mãos. Mas especificamente, quem precisa? Então, nesse momento da Santa Ceia, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar e nós vamos orar, porque nós cremos em um Deus de milagres, amém? Vamos receber os elementos, pode passar. Eu sei que eu demorei um pouco, gente, mas desculpa. Mas quando Deus... Eu sei que Deus ainda tem algo para fazer no nosso meio, amém? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele, Pai infalível, o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi
Acabou. Todo mundo recebeu? Pão, suco? Amém. 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 No dia que Jesus foi tomar a Santa Ceia, pode ficar de pé, por favor? No dia que Jesus se reuniu com os discípulos ali na noite que ele foi traído, naquela noite famílias em toda a nação, eles se reuniam para comemorar a Páscoa, a libertação da escravidão, a opressão física ali no Egito. Foi uma aliança que Deus tinha feito com eles. Mas naquele dia ali que Jesus estava com os discípulos, ele falou: olha, existe uma nova aliança, é uma aliança eterna, ratificada, selada com meu sangue. Então Jesus verdadeiramente, ele entregou o corpo dele, ali na cruz, que é representado pelo pão. Amém? Amém. Toma esse pão na sua mão e repete comigo assim: Jesus, o Senhor entregou o seu corpo ali na cruz para sofrer no meu lugar. Hoje eu recebo de novo a bênção da salvação. Fui salvo, sou salvo e serei salvo pelo teu sacrifício. Vamos comer o pão. Amém. Aleluia. E aí ele tomou o cálice também e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós. Vamos repetir juntos: Jesus, o teu sangue é precioso, e é por causa do teu sangue que o Senhor comprou para si a minha vida, me resgatou das trevas. Jesus, a tua missão é a minha. Mostra-me o caminho e eu vou te seguir. Obrigado, Senhor Jesus. Usa-me para anunciar boas novas, para curar os doentes, para livrar da aflição e opressão todos os necessitados. Teu sangue é precioso, o Messias merece milagres, porque Ele é o nosso Salvador. Bebamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, mas fica na liberdade. Eu sei que a gente passou um pouco do tempo. Fica na liberdade se você deseja, sair. Espero que não. Mas eu quero deixar só uma bênção para vocês e nós vamos louvar. É uma bênção sacerdotal. Eu escrevi ela aqui. Fica lá em Números 6, 24 a 26. Diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Assim colocaram o meu nome sobre o povo de Israel, e assim eu vou ser glorificado. Assim diz o Senhor. Obrigado. Quem quiser ficar aqui, fica à vontade. Nós vamos orar com você, viu? Não saia sem receber oração, óleo da unção. Que Deus abençoe vocês. Vamos louvar. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz no meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Ó Santo Espírito,